Olá, olá, este é o Inquietações. Estamos de volta para mais uma conversa e desta feita trazemos alguém que está ligado a várias coisas, mas sobretudo ao budismo. Temos connosco hoje Tsering Paldron, a quem agradecemos a presença e a disponibilidade para estar aqui à conversa connosco. Madalena, o que queres primeiro saber da nossa convidada? Eu quero saber tudo, tudo, tudo. Eu estou muito curiosa e antes de começarmos a gravação deste programa, eu estava aqui a confessar que estava com muita curiosidade, em saber coisas sobre o budismo. Portanto, primeiro, se calhar, que eu gostaria de saber o que é que ele levou a procurar esta filosofia de vida, vá. Ah, ah, é assim, eu na verdade não procurei o budismo. Quando o budismo apareceu na minha vida, eu tinha uma busca, isso sim. E começou muito cedo, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, aquela coisa do sentido da vida, mas embora para muitos adolescentes isso seja uma questão que se levanta em dada altura, mas pronto, não os impede de viver, digamos assim. Para mim era uma ânsia de realmente saber que tomou conta da minha vida, num certo sentido. Não deprimi nem nada disso, mas quer dizer, havia uma busca realmente muito profunda de perceber, de não aceitar, na verdade. Começava assim, era não aceitar que as coisas fossem só isto, que a gente nascesse, sei lá, trabalhasse, casasse, tivesse filhos, depois morresse e pronto, e era a história toda, não é? De maneira que pronto, tinha esta inquietação e procurei em tudo aquilo que estava ao meu alcance. Na altura, atenção, estamos a falar de 1970 e pouco, 71, 72, antes do 25 de Abril, e em Portugal não havia muita informação, aliás, praticamente nada sobre o budismo, não havia centros, nem ninguém que praticasse o budismo. Havia alguns livros, mas... Portanto, eu não procurei ativamente o budismo, mas acabei por conhecer alguém que já tinham um interesse pelo budismo, e depois, quando saí de Portugal, e aliás saímos juntos, fomos para a Bélgica e lá encontramos, tropeçámos literalmente num centro, num sítio onde já existia, portanto já havia alguém, havia um lama que tinha começado a ensinar havia pouco tempo. E o que foi extraordinário foi que no dia em que eu fui à primeira conferência, foi como se tivesse aberto uma porta onde antes havia um muro, não é? Andava a bater com a cabeça naquele muro há muito tempo e de repente abriu-se uma porta que dava para um espaço que eu desconhecia completamente, não sabia exatamente o que era nem para onde ia, mas que eu tinha a certeza que pelo menos havia uma saída para aquilo ou havia um caminho a percorrer para aquilo que eu andava à procura. Foi assim. Que O bonito. budismo é muitas vezes definido como uma religião, outras vezes é definido como uma filosofia. Há também quem advogue que é uma união quase perfeita entre estes dois conceitos. O que Uhum. é que Zering nos pode dizer acerca disso? É uma religião, é uma filosofia, é um modo de estar na vida? O que é, afinal, o budismo? Pois é uma pergunta frequente e legítima, porque realmente, como o budismo tem características que são bastante diferentes da maioria das religiões que nós conhecemos, principalmente monoteístas, as pessoas questionam-se sobre isso e, de facto, não sei se consegue verdadeiramente fazer caber o budismo dentro de um conceito ou outro, mas para mim, aquilo que eu acho que o budismo é essencialmente é um método. É um método para nós trabalhar, para nós nos conhecermos, mas não no sentido psicoterapêutico, mas a um nível, esse também, mas a um nível muito mais profundo, no sentido daquilo que os gregos diziam, não é? Conhece-te a ti próprio. Uh,
e o budismo é um método para nós alcançarmos isso. Portanto, é um conjunto de métodos, por assim dizer, não é? De métodos e de técnicas. E, portanto, não sei se realmente. Não é que não possamos dizer que o budismo é uma religião, porque ele pode ser praticado como uma religião, mas está ausente do budismo uma série de estão ausente do budismo uma série de características que normalmente para as pessoas definem a religião. Por exemplo, não é baseado na fé, não é dogmático, não é teísta. Portanto, isso já dá toda uma outra vivência ao que é a prática budista. Portanto, eu diria, para resumir, que para mim o budismo é essencialmente um método de transformação e de conhecimento de nós próprios, do mundo, a níveis muito profundos. Muito bem. A Tzering tem já, e referiu-nos aqui há bocadinho, uma caminhada extremamente ampla, digamos assim, Longa, sobretudo. neste descobrir. Sei que escreveu vários livros. Houve um que me chamou a atenção, que foi O Hábito da Felicidade. Eu fiz uma pesquisa muito rápida e diz que o que eu encontrei, a informação que eu encontrei, diz que é praticante budista desde 1974. Nos anos 80 terá feito um tradicional retiro de 3 anos sob a autoridade espiritual de grandes mestres tibetanos, tais como, e peço desde já antecipadamente desculpa se não conseguir dizer os nomes devidamente, Dudjom Rinpoche e Dilgo Khyentse Rinpoche. Acertei? Sim, sim. Ok. Bravo. E depois encontrei também a dizer que ensina budismo desde 1992 e que escreveu vários livros, dá palestras, ensinamentos também em Portugal, Bélgica, França, Inglaterra, e fui atrás do seu livro, O Hábito da Felicidade. E tirei aqui só, encontrei um pequeno trecho que é tão simples e ao mesmo tempo é interessante. Diz o seguinte: claro que todos queremos ser felizes, claro que nenhum de nós quer sofrer, mas como conseguimos isso? Dizer que a felicidade é uma escolha e que pode até tornar-se um hábito é aliciante, mas será realista? O budismo ajuda-nos a encontrar o caminho para o tal hábito da felicidade? Absolutamente, é um método para isso. Bom, se quiserem, em última análise, é um método para transcender o sofrimento, ir para além, para um estado, para o que se pode chamar o estado de Buda, mas numa fase mais acessível e mais compreensível. A ideia é que, na realidade, o ponto de vista budista é que nós, fundamentalmente, a nossa natureza profunda, aquilo que nós naturalmente somos, é bondade, alegria, felicidade, etc. E depois são hábitos perniciosos, como de autodestruição ou coisas assim no estilo, padrões que existem apenas porque os repetimos e normalmente sem estarmos realmente conscientes deles. Que nos impedem de permanecer nesse estado que nos é natural. É um bocadinho o exemplo que é sempre dado, é como se a nossa natureza fosse o sol e todos esses hábitos são as nuvens, e de maneira que quando nós olhamos para o sol, se houver nuvens, quando nós olhamos para o céu, se houver nuvens, não vamos ver o sol, só vemos as nuvens, mas isso não quer dizer que o sol não esteja lá, não é? Então, o ponto de vista budista é este, e portanto, todos os métodos budistas têm a ver com aprendermos e treinarmos para dissipar essas nuvens e ver o sol que está por trás delas. De maneira que quando isso se torna tão habitual como os padrões que agora nos regem e que se calhar não são todos realmente portadores de felicidade e de bem-estar, então a felicidade torna-se um hábito e torna-se uma maneira de ser e de viver e de estar. E independentemente, e essa que é a parte mais incrível, num certo sentido, é que isto pode acontecer, de facto, de maneira quase independente das circunstâncias, tal como o inverso acontece agora, não é?
Nós às vezes temos tudo e, no entanto, temos o hábito de ser infelizes. Quantas pessoas não são assim? Portanto, o inverso também é possível. É só uma questão de treino. Isso é engraçado porque estava. Diz-me, Madalena, desculpa. Tens o microfone desligado. Nada, não ia dizer nada. Eu só disse para mim própria, que bonito. Até por tudo o que disse, porque a capa do livro mostra mesmo um céu com nuvens e um guarda-chuva vermelho. Já agora questiono se a simbologia do guarda-chuva vermelho tem a ver com esse dissipar das nuvens que falou. Olha, se quer que lhe diga, foi uma escolha da editora. E eu pessoalmente não era assim 100% fã da imagem, não lhe atribuí um significado particular, mas como também não queria uma. Os outros livros que eu publiquei anteriormente fui sempre eu que decidi da capa. E que propus uma imagem assim, mas aqui quis deixar à editora a liberdade de o fazer e não estou descontente, mas nem sequer sequer tinha Não foi pensado uma na escolha ideia sua. do guarda-chuva, no simbolismo do guarda-chuva, mas tudo bem, pode ser, podemos lhe dar esse sentido, sim. O que somos resulta do que pensamos. Baseia-se nos pensamentos. É feito de pensamentos. Nós somos o resultado só dos nossos pensamentos. Pronto, isso é uma citação, claro, Sim, atribuída de ao Buda. Buda. Não sei se ele disse exatamente isso assim, não é? Já lá vão 2500 anos, mas pronto. Mas a ideia é que justamente é isto que estávamos a falar. Quando a gente fala de pensamentos, está a falar de padrões. Não interessa, na verdade, se esses pensamentos vêm de nós ou nos foram transmitidos pela sociedade, pelos pais, pelos média, enfim, por tudo aquilo que nos rodeia. O problema não é de onde eles vêm, o problema é que eles se repetem e que eles se tornam padrões. E, portanto, a partir do momento em que eles se tornam padrões, eles tornam-se naquilo que nós somos ou naquilo que nós pensamos que somos. E, portanto, transformam-se na nossa maneira de ser. A ideia aqui é que se nós não tivermos cuidado com aquilo que acontece na nossa mente de forma repetida, os padrões de pensamento, e não é só pensamento. Atenção, porque a questão aqui é que no budismo muitas vezes a palavra pensamento é usada de uma maneira muito mais larga do que aquilo que nós usamos. Portanto, não se trata apenas de um pensamento. O pensamento pode ser, neste caso, é um sentimento, é uma emoção, é a nossa visão do mundo, no fundo, que acontece pela repetição de determinados padrões de avaliação da realidade como sendo positiva, como sendo negativa, como sendo ameaçadora, como sendo amigável e por aí fora. E a verdade é que nós não nos apercebemos que estamos constantemente, a cada acontecimento da nossa vida, estamos a interpretá-lo de uma determinada maneira. E quanto mais o fazemos, mais habitual ele se torna, não é? Portanto, é isso que esta citação quer dizer. As boas notícias são que, como já disse, uma vez que há um hábito, qualquer hábito pode perder-se e pode-se adquirir novos hábitos, e é essa a ideia, não é? É isso que o budismo ensina, mas claro, temos que praticar, não é? A dizerem que faz uma data de coisas, eu tentei fazer aqui uma listagem de algumas das coisas que fazia, mas acho que seria, se calhar, até um bocado aborrecido, porque são tantas coisas que é difícil escolher as mais importantes. Mas achei muita graça a uma coisa que encontrei no seu site, podcast Chá Comigo. O chá é sempre algo que está muito presente no budismo e mesmo aqui no Ocidente tem-se sempre aquela ideia de que todo monge toma chá, medita muito. Isto para lhe fazer uma pergunta. Quem quiser descobrir o budismo tem de se preparar para passar muito tempo quietinho, numa mesma posição e tomar muito chá. O chá é totalmente facultativo. Eu é que sou uma grande fã de chá. E por causa disso achei piada dar esse nome, porque quem me conhece sabe que eu estou sempre a beber chá. Mas é assim, não é necessariamente a prática, podemos dizer, a prática formal, a prática da meditação,
perdão, da meditação é indispensável, porque, na verdade, como nós estamos constantemente a ser solicitados por inúmeras coisas a nível das nossas percepções, e cada vez mais, porque vivemos de uma forma muito acelerada, digamos assim, o tomar alguns minutos para realmente nos desligarmos um pouco de todas essas informações sensoriais e mergulharmos um pouco dentro de nós é indispensável. Mas isso não quer dizer que tenhamos que passar horas a fio, porque depois há a vida de todos os dias, e essa é até a prática mais importante, que é a de permanecer atento justamente a todos estes padrões que nós estávamos a falar. É para isso que a meditação serve. A meditação não tem um propósito em si, nós não meditamos para meditarmos, nós meditamos para nos habituarmos a estarmos presentes e atentos ao que se passa, tanto dentro de nós como à nossa volta, de maneira que quando os padrões repetitivos acontecem, nós reconhecemos-los. E só reconhecendo-os é que os podemos transformar, porque senão funcionamos em piloto automático, não é? Repetimos simplesmente aquilo que nos é habitual e assim não há progresso, não há evolução, não é? Portanto, o que a meditação treina-nos para estarmos atentos e, por conseguinte, de uma certa maneira, a meditação formal, ou seja, os estarmos quietinhos, como disse, é importante, mas não é preciso passarmos horas a fio. Eu acho que 10 minutos ou mais, claro, se tivermos tempo e disposição e apetite, podemos ficar muito mais tempo, mas 5, 10 minutos por dia é um bom começo. Eu, aliás, tenho algumas meditações guiadas que estão gravadas, até aparecem até não no Spotify exatamente, mas estão numa aplicação ou no meu site também, que as pessoas podem descarregar, pôr no telemóvel e escutar com auriculares. Ajuda a dar uma estrutura, digamos assim. E a pessoa senta-se e não tem que se preocupar quanto tempo passou e isso assim. E uma prática deste género tem um efeito verdadeiramente transformador, porque nós começamos a perceber-nos depois na vida de todos os dias que já conseguimos estar mais atentos e não reagir às vezes de forma tão impulsiva, que quando essa forma impulsiva nos traz problemas, e que nós sabemos que sim, não é? Se não, tudo bem. Como é que alguém que queira investir no autoconhecimento e ter e transformar, utilizou essa palavra agora mesmo, e transformar-se numa pessoa mais plena, mais realizada, mais pacificada até consigo própria, como é que se pode procurar ajuda e verdadeiros profissionais, se é que posso falar desta forma, através do budismo e onde já agora? Uhum. Pronto, hoje em dia realmente há muito acesso a tudo e mais alguma coisa, não é? Quando eu comecei em 73 havia meia dúzia de livros e só havia a presença direta junto dos mestres que ensinavam. O budismo não era assim tão conhecido, não é? Mas hoje em dia há muita coisa acessível. O problema às vezes é saber o que é realmente distinguir, não é? O trigo do joio, por assim dizer, aquilo que é genuíno e aquilo que não é. Eu acho que uma coisa que é importante é olhar para vamos dizer assim, o currículo da pessoa, não no sentido de quantos mestrados tem, mas no sentido de quem são os seus mestres, quem são, de onde é que vem, se é uma pessoa que de repente acordou um dia e disse agora vou ensinar meditação, ou fez um estágio e tem 6 meses de experiência, ou se é alguém que recebeu transmissões e praticou, etc. Isso é um primeiro critério. Um sítio onde se pode sempre procurar é a União Budista Portuguesa, que existe, e lá estão alguns, não em todos os centros, mas alguns dos centros que existem em Portugal e que são legítimos, mas também, portanto, nem todos os centros lá estão.
acho que temos que ter um bocadinho também de bom senso e tudo mais, mas existem inúmeros livros, vídeos, há muita informação por aí. Eu acho que às vezes começa-se talvez por ler um livro ou contactar com alguém que nos parece ser genuíno e ver que atividades é que essa pessoa tem e coisas assim do género. No Porto, há o Centro Budista do Porto também. Eu também estou no Porto, portanto, é uma questão de fazer uma busca nesse sentido. Zering, eu há algum tempo que acompanho alguém do Zen Budismo, que é brasileira, a Monja Coen, Sim. ou Coen, como eles dizem, não é? E ela tem, agora nem tanto, mas ela popularizou-se muito pela internet por passar os ensinamentos budistas, do Zen Budismo, sobretudo, por aparecer muito na internet e etc. A Tzering é a Monja Coen portuguesa? Muito bom. Não faço ideia, acho que não. Não, foi uma provocação, sem dúvida, mas eu pergunto isso porque é muito fácil e quem tiver curiosidade, deixo aqui de facto essa pitadinha de provocação, de procurar a Tzering nas redes sociais, na internet, é muito fácil encontrar. E a Tzering tem muitos pequenos vídeos, pequenas reflexões. Acha que hoje o caminho para, no fundo, ajudar e iluminar, se é que podemos utilizar este termo, as pessoas no sentido de encontrarem alguma paz, algum equilíbrio e até algum bom senso na arte do pensar e em criar bons hábitos, passa um bocadinho por nos permearmos esta tendência que temos da atenção por pouco tempo para, de facto, conquistarmos outros patamares de consciência? Acho que sim, é assim. As redes sociais, por mais que a gente veja que existe muita coisa nelas que não tem qualquer interesse, ao mesmo tempo são também uma ferramenta que é possível utilizar, não é? E de facto, por acaso até estava a falar com a Madalena antes de começarmos a gravação, acerca do TikTok e do Instagram e essas coisas assim, e desses vídeos extremamente curtos. Eu durante muito tempo achei que não fazia sentido nenhum estar presente, especialmente no TikTok, mas em dada altura alguém me sugeriu que eu fizesse e eu dei conta que às vezes realmente 2 minutos é quanto basta para se dizer qualquer coisa que pode abrir uma perspectiva que nós não tínhamos antes. Houve um vídeo que eu fiz acerca do facto de quando, por exemplo, alguém nos diz uma coisa desagradável e nós depois ficamos a ruminar durante 24 horas, na verdade, todo esse sofrimento ou todas essas emoções negativas que nós temos são só por 4 ou 5 segundos a responsabilidade da pessoa que nos disse o que quer que tenha sido, não é? Tudo o resto é nossa responsabilidade. E, portanto, no fundo, se nós não queremos que as pessoas nos magoem, não devemos aliar-nos a elas. Este vídeo teve 355 mil visualizações. Ora, não há 355 mil necessariamente budistas, é simplesmente um bom senso. E o facto de que alguém nos diz isto e de repente nós apercebemos, é verdade. Isso não quer dizer que isso muda a nossa vida instantaneamente, não é? Cá está, vamos precisar de nos treinar, mas pelo menos abre uma perspectiva para nós nos dizermos isto é verdade. Quer dizer, sou eu que estou a martirizar-me desnecessariamente, como se eu me tivesse aliado a alguém que, admitindo que pode até nem ser verdade, me tenha querido fazer mal. E eu apercebi-me realmente que era possível transmitir uma mensagem, não para as pessoas se tornarem budistas, mas para as pessoas simplesmente despertarem para uma outra perspectiva num muito curto espaço de tempo. E embora isto não seja a única forma, claro, de podermos comunicar com as pessoas, pronto, mas é uma chega, é um pequeno toque, não é? É qualquer coisa que até pode vir a fazer uma grande diferença.
Então, falou aí já algumas vezes no treino, nos treinarmos a termos hábitos diferentes. Num sentido um bocadinho brincalhão, se me permitem, o budismo será uma técnica ancestral de coaching? Sim, podemos dizer que sim, podemos dizer que sim. Ah, porque quem transmite os ensinamentos, na verdade, não pode fazer esse trabalho por nós, mas pode nos dar as técnicas, os métodos e as ideias que nós podemos pôr em prática. Mas somos nós que temos que torná-las nossas, não é? Tornar esses conselhos ou essas técnicas, integrá-las à nossa vida de maneira a fazerem parte da nossa maneira de ser. Mas sim. Zeringa, há duas questões que lhe quero colocar antes que me esqueça, porque acho que são muito importantes. Hum, os budistas não necessariamente defendem a reencarnação. E depois há uma outra coisa engraçada que eu acho que é muito gira, que é muito peculiar. Será eventualmente a filosofia, a religião ou o método de autodesenvolvimento ou autoconhecimento que tem como referência máxima um líder Buda, que não foi necessariamente um mártir, foi alguém que tinha um berço de ouro e que largou tudo para conhecer o mundo de forma diferente. Gostava que comentasse estes dois apontamentos que lhe deixo. Desculpe, qual era o primeiro? O primeiro era a questão de não defenderem necessariamente a Ah, reencarnação. ok, ok, ok. Pois, quando nós falamos do budismo, primeiro é preciso dizer que há budismo e budismo. Há muitas formas diferentes de budismo. É uma tradição que já existe há muitos séculos e, portanto, ao ser transportada para vários países da Ásia, foi assumindo diferentes características. E, por exemplo, entre o budismo zen e o budismo tibetano, há algumas diferenças na forma, não fundamentais, não essenciais, mas, por exemplo, na forma como a atenção neste assunto em particular, na forma como a atenção ou os ensinamentos se centram ou não sobre essa questão de várias vidas. Para o budismo zen, como o budismo zen está muito focado no aqui e agora, a questão da possibilidade de um futuro, de uma futura vida ou de uma vida passada, não é tão importante para eles, enquanto que no budismo tibetano é quase um tema muito central. Mas de toda a forma, eu disse e repito, o budismo é muito não dogmático, portanto, embora existam inúmeros ensinamentos sobre o que acontece no momento da morte, o que acontece depois e todo esse processo do renascimento, que nós preferimos usar a palavra renascimento em vez de reencarnação, um, não é como se fosse uma coisa que nós temos que acreditar cegamente, não é? É uma coisa que não nos deve, que se, por exemplo, não for algo que faça sentido para nós, não nos impede de usar os métodos budistas para as outras coisas. É? Mas, por outro lado, quando faz sentido para nós, ajuda a compreender muitas coisas. Faz muito sentido quando olhamos para a forma como as coisas acontecem no mundo e as condições e as circunstâncias em que nascemos, as tendências que já trazemos. Voltamos à questão dos padrões. As crianças não são todas, mesmo pequeninas, não são como uma folha branca. Cada um traz, e não é só o caráter, não é só uma questão de caráter, são questões às vezes de orientação. Algumas crianças, desde muito pequeninas, sabem exatamente que querem ser isto ou aquilo quando crescerem, que querem ser médicos, ou querem ser professores, ou querem ser qualquer coisa. Pronto. E não é só o ADN também, porque às vezes na mesma família, irmãos, até gêmeos, são completamente diferentes. Portanto, quando somamos todas estas coisas, a ideia de já termos tido uma vida anterior pode fazer bastante sentido. Mas isso, claro, depende inteiramente de cada pessoa. Poderá fazer mais sentido para uns e menos
para outros. E depois, agora esqueci-me da segunda pergunta. Não me faça duas perguntas ao mesmo tempo. Ok. Não, tinha mencionado a questão de Buda ser Sim. um mestre e, digamos, entre aspas, a autoridade máxima do budismo, não é? Yeah. Aquele que de certa forma atingiu a iluminação, que é o líder, se me permite, máximo, que foge ao estereótipo dos outros, que é alguém que vem de um meio nobre e que larga tudo para descobrir o mundo que o rodeava. Isso faz do budismo também algo de muito único? Pois não sei, quer dizer, estamos a falar das tradições que nós conhecemos presentemente. É verdade que, ao pensar nisso, já me tinha apercebido que, no fundo, o Buda talvez seja uma das razões pelas quais o budismo é tão moderno, num certo sentido, porque o Buda, na verdade, tinha uma vida muito privilegiada em relação à época. E comparativamente com outros líderes ou iniciadores de outras tradições religiosas, não segue esse padrão, porque ele não foi à procura de uma resposta por estar numa situação difícil. Ele deixou tudo o que era fácil para ir à procura de uma resposta para uma inquietação mais profunda. E, num certo sentido, a nossa situação presente, nós aqui no Ocidente, que vivemos uma vida que é extraordinariamente privilegiada comparado com a vida que viviam, sei lá, os nossos avós, por exemplo, ou assim, estamos um pouco numa situação semelhante, ou seja, nós já nos apercebemos que este bem-estar e todos estes privilégios a nível material não conduzem à felicidade, ou não conduzem necessariamente à felicidade, e portanto é preciso dar um passo extra, ir à procura desse bem-estar numa outra dimensão ou de uma outra forma, o que não é o caso das pessoas que estão em situações de falta ou em situações que não têm esses privilégios e que podem eventualmente imaginar que, se calhar, se tivessem água corrente ou aquecimento ou comida ou paz ou outra coisa qualquer, seriam inteiramente felizes. Nós estamos numa situação que é talvez mais parecida com, pelo menos aqui e agora, não é? Que é talvez mais parecida com a situação do Buda, de nos apercebermos em dada altura que ter tudo isso não faz de nós necessariamente pessoas felizes, se não tivermos interiormente a capacidade para sermos felizes. Mas sabe que essa questão de Buda viver numa família nobre, ele próprio era um nobre, segundo aquilo que sei, e abandona tudo, inclusive a esposa e creio que também um filho ou coisa assim do género, se não me falha a memória. Isso levantou-me uma inquietação, num certo sentido. Ele acaba por, aos olhos pelo menos do nosso pensamento, de cometer uma injustiça para procurar algo superior. Deixou a família. Pois, essa é a forma como as coisas são apresentadas. Porém, claro que nós estamos a falar de algo que aconteceu há 25 séculos, e não só isso, mas também numa cultura que era muito diferente da nossa, e também os relatos que nos chegam são muitas vezes, pronto, estamos a falar de algo que depois a história propriamente dita se confunde com a lenda, e é óbvio que quando falamos de um líder espiritual há sempre uma certa tendência para apresentar as coisas de uma certa forma. Existem, porém, há um livro do Thich Nhat Hanh, que é um autor budista vietnamita, do Zen vietnamita, em que ele conta a história do Buda e conta uma história muito diferente. História muito diferente neste sentido. Ele não fugiu de casa deixando a mulher e o filho, mas ele e a mulher tinham as mesmas aspirações, ou seja, ambos achavam que era preciso fazer alguma coisa que fosse útil para as pessoas e não apenas num sentido material, de lhes trazer algum bem-estar temporário.
mas sim de algo que pudesse ajudá-los a alcançar uma felicidade e um bem-estar muito mais profundos e duradouros. Mas numa sociedade como a sociedade indiana da época, uma mulher não podia basicamente fazer nada. Portanto, dos dois, o único que tinha alguma hipótese de poder seguir esse caminho era ele. E foi um consenso entre eles, um sacrifício, digamos, que eles assumiram conjuntamente, de que ele se sacrificasse, por assim dizer, não com o sentido de mártir, mas que fosse ele que seguisse fizesse essa caminhada. Mais tarde, tanto o filho como a mulher se tornaram discípulos. Aliás, a mãe também, enfim, a mãe adotiva, porque a mãe dele morreu pouco tempo depois dele ter nascido e ele foi criado pela tia. Mas todas elas, tanto a tia como a esposa, como o filho, se tornaram seus discípulos, o que de alguma forma indica que não houve nenhuma injustiça. Há uma outra coisa que eu queria comentar consigo, desculpa-me, Madalena, não te deixo sequer falar, ahm, que eu quando descobri fiquei fascinado, porque sempre me fez sempre me causou muita inquietação interior, porque é que os budistas eram todos carequinhas, de cabelo rapado, e por acaso nunca consegui encontrar a resposta, e tal como disse há bocadinho, já acompanho a Monja Coen e os vídeos dela já há algum tempo, e uma vez ela contou o porquê dos monges tibetanos e as monjas terem todos o cabelo rapadinho. E então, uma vez que falou agora aí da questão das castas, hum, tanto quanto percebi, baseia-se justamente na anulação das diferenças entre as pessoas, entre os indivíduos. E eu fiquei fascinado. Pensei que fosse por uma coisa muito mais grandiosa ou muito mais. E não, tem a ver com a anulação da diferença. No fundo, somos todos iguais, todos partimos de um ponto igual. Mas a igualdade não será um bocadinho uma ilusão? Depende a que nível. O que o Buda disse não foi que éramos todos iguais a nível social, por exemplo. Então, num país como a Índia, na época, e ainda hoje, mas na época então, era uma sociedade extremamente estratificada. A ponto de que as castas inferiores, realmente os párias eram os intocáveis, mas literalmente não se podia tocar neles, se tocasse neles tornava-se impuro. Portanto, até esse nível, obviamente, não poderão, não podemos afirmar uma coisa dessas, seria totalmente irrealista. O que ele disse foi que, em termos da nossa natureza última e do nosso potencial de seres humanos, não há qualquer diferença, nem entre homens, nem mulheres, nem raças, nem cores, nem castas, nem coisa nenhuma. Todos temos o mesmo potencial da mesma natureza, nós budistas chamamos-lhe a natureza de Buda. E é verdade que quando alguém, e ele desafiou as leis da sociedade indiana ao aceitar na sua comunidade pessoas de todas as castas, que normalmente não era permitido, portanto até às castas inferiores, e depois um pouco mais tarde aceitou também as mulheres que também não tinham o direito de integrar nenhuma comunidade espiritual. A partir do momento em que eles se tornavam monges, eles realmente estavam numa posição que era completamente que transcendia qualquer noção de casta ou de hierarquia. O corte do cabelo provavelmente tinha a ver com isso e com outras coisas também, possivelmente, mas essa era uma delas. Eles, portanto, vestiam-se da mesma maneira, de uma forma muito humilde, viviam de esmolas, não tinham nada, nenhum deles possuía coisa alguma a não ser a roupa que trazia vestida e a tigela com que mendigavam a comida, e eram todos iguais perante a sociedade. As castas desapareciam, digamos. Mas claro que isto não nega a forma como as sociedades funcionam, mas não, como é que eu ia dizer? Não há maneira de negar, porque elas funcionam assim, é a realidade, não é?
mas em termos profundos o que o Buda quis dizer não era que as desigualdades não existiam no mundo, era que elas não tinham fundamento. Porque no fundo também, de acordo com os Vedas, a justificação existe uma justificação para as castas, segundo eles. Ou seja, as diferentes castas nasceram de diferentes partes do corpo de Brahma. E, portanto, as castas superiores, por exemplo, nasceram da cabeça, ou do peito, ou por aí fora, e as castas inferiores vai por aí fora até aos pés. E isso dá uma justificação religiosa e ontológica à existência das castas. O que o Buda quis dizer é que isso não tem razão de ser e que somos todos fundamentalmente, temos todos exatamente o mesmo potencial, não há nenhuma justificação profunda ou religiosa para isso. Para a separação, portanto. Madalena, Só fala, posso basta um dizer que estou bocadinho. a adorar a aula. Podem continuar que eu estou a aprender. Bom, neste sentido das diferenças ou das uniões daquilo que nos une ou que nos separa, ao olhar para o mundo em redor, hoje como budista, como meditante, como alguém que procura sempre o melhor do ser humano e de certa forma, mesmo com o seu trabalho e aquilo em que acredita, como é que vê o mundo e as pessoas ao seu redor nos dias de hoje? Eu acho que o problema principalmente é que as pessoas vivem, como é que eu ia dizer, a velocidade a que se vive hoje em dia e a forma como somos bombardeados com informação, com prioridades, com metas a alcançar e todas essas coisas, fazem com que nós realmente não temos tempo, não arranjamos tempo. É sempre possível encontrar, mas não arranjamos tempo para nos conectarmos com nada que seja um pouco mais profundo do que aquilo que está à nossa volta e que é imediatamente perceptível, digamos. E o facto de termos perdido essa profundidade torna-nos presas muito fáceis para todas as emoções negativas, para o medo, do medo nasce a aversão, da aversão nasce o ódio, ou o apego, para todas essas emoções que nos põem em estados de perturbação que nos levam a ser ainda mais incapazes de nos sentarmos connosco próprios, não é? Portanto, o que eu acho que acontece no mundo hoje é que as pessoas estão perdidas, e estão perdidas daquilo que é mais profundo e mais pacificador. De maneira que não é de espantar tudo aquilo que vemos, quer dizer, é pôr os cabelos em pé, obviamente, mas é consequência inevitável e dramática dessa falta de espiritualidade, eu diria, porque uma coisa é a religião, outra coisa é a espiritualidade. E a espiritualidade não fala necessariamente de nos conectarmos a algo de exterior, fala justamente de nos conectarmos a algo de interior. E essa falta de profundidade e de espiritualidade é que nos leva a sermos tão frágeis, a sermos tão vulneráveis estarmos tão abertos e vulneráveis a todas essas emoções. É tão fácil suscitar o ódio, a aversão nas pessoas e infelizmente, como é o que resulta melhor e tem mais audiências, acaba por ser aquilo que os média usam para terem audiências, não é? Para terem visualizações e todas essas coisas, seja na televisão ou seja em qualquer canal no YouTube, ou seja onde for. Portanto, acho que aquilo que acontece no mundo hoje em dia não é senão o reflexo da perda de perspectiva. No outro dia havia um post que eu até partilhei no Facebook que era extraordinário. Via-se dois grupos de zebras, umas em frente às outras, e dizia todos os problemas do mundo começaram quando as zebras de listas pretas se começaram a odiar as zebras de listas brancas.
E é exatamente isto, quer dizer, mas isto resulta da falta de perspectiva, resulta da falta de pararmos para pensar, mas afinal, quer dizer, qual é a diferença? Não é? É para onde eu dirijo a minha atenção. Eu achei que este post era absolutamente de uma grande profundidade, de uma certa ironia e ao mesmo tempo extremamente triste, porque é exatamente o que se passa, não é? Nós temos cada vez mais medo do silêncio. Definitivamente, sim. Porque o silêncio. Assim, é um bocado. O que acontece é isto. Tudo aquilo que nós não conhecemos, de alguma forma, mete-nos medo, não é? É por isso que as pessoas, por exemplo, eu acho que uma grande parte dos problemas raciais é que as pessoas nunca chegam a aproximar-se suficientemente do outro para perceber que ele, afinal, é exatamente igual a nós. E portanto classificam, dão-lhe uma etiqueta, é branco, é preto, é judeu, é muçulmano, é isto ou aquilo ou aquele outro. E a etiqueta, e é fácil odiar uma etiqueta. Se nós chegássemos suficientemente perto dessas pessoas para percebermos que eles têm exatamente as mesmas emoções que nós, os mesmos desejos e por aí fora, ficava, o facto de nos ligarmos à etiqueta desumaniza-os. E é esse o discurso de ódio consiste em desumanizar o outro, aquele que é supostamente o nosso adversário. Portanto, eu acho que aquilo que temos que fazer é o mesmo acontece connosco, é que quando nós não nos conhecemos, temos medo de nós. E, portanto, tudo aquilo que nos faça estar connosco, o silêncio, nomeadamente, ou quando estamos sozinhos, abre, abre campo para todos os pensamentos que surgem em nós e, ao mesmo tempo, abre uma espécie de abismo que nos é completamente desconhecido e que nos assusta. E, portanto, é isso que também faz com que as pessoas, não é toda a gente que se vai querer sentar para meditar, porque isso é estar com alguém que a gente não conhece, não é? E com um perfeito desconhecido, numa certa medida. Uau! Eu estava aqui a pensar numa forma de tentar descompô-la um bocadinho, mas foi você agora que me acabou por descompor. Ahm, Disse aí uma frase que, como é que é? O facto de não nos pormos a meditar é termos algum receio de estarmos Nós em próprios. contacto com quem não conhecemos tão bem. Uau! Ok, desculpem, estava a falar alto. Tudo bem. Ahm, Como é que eu sei que o budismo, tal como explicou há bocadinho, é no fundo a busca pelo nosso melhor e pela improvement, pela melhoria dos nossos melhores potenciais e etc. Mas enquanto Tsering Paldron, como é que vê esta questão que está agora muito em voga e que é muito explorada também pelos média e etc. E que tem criado aqui várias trincheiras nas sociedades, da identidade de género e tudo o que lhe é acoplado, digamos, a esta temática. Ah, é assim, do ponto de vista budista, essa questão é praticamente, do ponto de vista de descobrirmos o nosso potencial interno, a questão é irrelevante. Ou seja, tal como no sentido do que o Buda disse, não interessa se eu sou homem, se sou mulher, se sou branca, preta, verde, amarela, azul, muçulmana ou qualquer outra coisa, o meu potencial interior não tem sexo, nem casta, nem género, nem coisa nenhuma. Portanto, desse ponto de vista, se quiser, eu ser mulher, ou ser homem, ou ser transgênero, ou outra coisa qualquer, não tem qualquer relevância. Agora, Tsering, desculpa interrompê-la. Isso não será a exteriorização de uma busca de resposta desesperada para aquele corrupio que falava há bocadinho? Há tanta agitação, tanta pressa na vida cotidiana de hoje que, num certo sentido, bem lá profundamente, não estamos desesperadamente à procura de uma resposta diferente para fugir a essa tensão, a essa velocidade alucinante.
Sim, claro, pode também ser isso. É claro que estamos a falar aqui de uma coisa que eu acho que se alguém, uma pessoa que tem o desejo de mudar de género, poderá haver mil e uma razões para o fazer, não é? Portanto, não, é impossível generalizar e dizer que é por esta ou aquela razão. Um, o que eu acho é que normalmente é a expressão de um mal-estar, obviamente, e esse desejo provavelmente já existe há muito tempo, só que a medicina agora permite que isso aconteça, não é? Que era algo que não existia há algumas décadas atrás de uma maneira tão fácil. Portanto, eu acho que é assim, se as pessoas realmente se sentem mais felizes ao fazer, ao mudarem de género, mais realizadas ou mais em paz com elas próprias, porque não? Eu não tenho nada a dizer sobre o assunto, não é? Mas acho que, em última análise, isso é, como eu digo, é secundário do meu ponto de vista. Não interessa qual é o género ou qual é a opinião ou o pensamento ou a cultura ou a raça, porque aquilo que nós somos em profundidade não tem género nem nenhuma dessas coisas. Mas isso, digamos, se eu estiver, se para mim a questão do meu género for uma questão central da minha identidade, provavelmente eu tenho que seguir aquilo que eu sinto e se isso me é acessível, porque não, eu não tenho propriamente opinião nem em favor ou em desfavor dessa situação. Estás a ver, Madalena? Eu bem tento descompor esta senhora, mas ela não se permite ser descomposta, já viste? Maravilhoso mesmo. Já Adoro. agora, uma questão. Porquê do nome Tsering Paldron? Qual Ok. é a significância? É assim, quando nós nos tornamos budistas, digamos, recebemos normalmente um nome, e na tradição, pelo menos na tradição tibetana, não sei como é que é nas outras, mas provavelmente é igual, e o nome é, portanto, é-nos dado, e Tsering significa, e neste caso, como eu estou ligado ao budismo tibetano, é um nome tibetano, Tsering significa longa vida, e Paldron significa, Pal é resplandecente ou glorioso, e Dron é na altura era uma tocha, não é? Uma chama, portanto, uma chama gloriosa ou algo do género. O que é que mais a motiva a fazer aquilo que faz? Ora, boa pergunta. Ah, eu acho que aquilo que me motiva é partilhar aquilo que eu percebo da vida, aquilo que me foi transmitido, e que eu, ao integrar na minha própria experiência, fez com que eu me transformasse na pessoa que eu sou, e como somos todos fundamentalmente idênticos num certo sentido, a nossa mente funciona da mesma maneira, não temos todos a mesma opinião nem nada dessas coisas, mas o funcionamento da mente é idêntico. Ao partilhar isso com outras pessoas que eventualmente poderão ter uma maneira de funcionar semelhante à minha, penso que isso talvez lhes possa trazer algum benefício. Acho que deve ser isso. Há uma coisa que eu, nos primeiros contactos que tive no meu autodidatismo, se quisermos, e sempre me tocou um bocadinho, que era para bem de todos os seres. O budismo não se centra sequer no ser humano, preocupa-se com todas as formas, ou melhor, ocupa-se com todas as formas de vida. Uhum. Isso é muito interessante, mas todas as formas de vida como? Bem, temos dois tipos de formas de vida que nos são diretamente perceptíveis, não é? Os seres humanos e os animais. E isto talvez vá chocar algumas pessoas, ou outras vão concordar plenamente. Mas do ponto de vista budista, quando falamos de renascimento ou desse ciclo de várias vidas, inclui vidas animais. Portanto, há uma consciência num animal. É mais fácil de percepcionar, por exemplo, nos animais que nos são mais próximos. Quando um cão nos olha nos olhos, há uma alma por trás daquele olhar. Não é um ser mecânico desprovido de sentimentos. A mesma coisa com um gato e por aí fora. Pronto. Portanto, quando nós dizemos
para o bem de todos os seres, estamos a abarcar todas as formas de vida conhecidas e desconhecidas, porque também não podemos ter a arrogância de pensar, por um lado, que só este planeta é que é habitado, num universo virtualmente infinito, não é? Por outro lado, não podemos ter a arrogância de pensar também que só nós, seres humanos, é que temos sentimentos e que temos consciência. E também temos que ter a abertura de perceber e de aceitar que possa, inclusivamente, haver formas de vida que nós nem suspeitamos. E não só formas de vida, mas formas de consciência que nós não suspeitamos. Tal como se descobriram nos anos recentes bactérias nos vulcões, a temperaturas onde nunca se imaginava que poderia haver vida, poderá haver outras formas que agora que a ciência ainda nem sequer consegue descobrir ou sequer conceptualizar. Portanto, é muito vasto, se quiser, e deixa muito espaço para estarmos abertos a todas as possibilidades, mesmo aquelas que nos são atualmente inconcebíveis. Muito bom. Madalena, fala connosco, estás aí tão quietinha. Ok, a mazinha da fita, a chamar-nos a atenção para a hora. Muito bem, então quero colocar uma última questão à Tsering, agradecendo novamente pela disponibilidade e por ter estado aqui este bocadinho connosco. Estávamos aqui à conversa ainda muito mais tempo, mas o ditador do tempo coloca-nos aqui um balizamento. O que é que mais a inquieta? Acho que não há muita coisa que me inquiete, sinceramente. Pronto, desisto. Fico triste quando vejo certas coisas acontecerem no mundo, mas no budismo, sabe, a compaixão não é uma coisa deprimente, é esperançoso, porque nós temos sempre esta perspectiva de que as emoções negativas e as coisas más do mundo são temporárias e a única coisa que é permanente ou duradoura, por assim dizer, é a bondade e a natureza de Buda. De maneira que, quando vemos as coisas más acontecerem, há uma esperança de que, em última análise, elas não vão ficar para sempre. Então, otimismo ou negativismo? Realismo. Opa! Pumba! Pronto, acabei por ser descomposto por quem tentava descompor. Gratidão pela presença, pela conversa. Obrigada pelo convite. Muito bom. Gostei muito de vos conhecer aos dois. Espero que o vosso programa de podcast tenha imenso sucesso. Não conhecia, vou passar a ouvir. E muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar convosco. Até uma próxima vez. Sim, pela parte que me toca, até breve. Até breve. Até breve, obrigado. Obrigada. E nós até à próxima semana no Inquietações, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer.